Leandro, nas redes sociais está se falando muito, inclusive matéria do Globo Esporte. Eu vi aqui, eles fechou mesmo o Ancelotti, só não assinou o contrato porque ele tem contrato de gente com o Real Madrid, e que ele estaria sendo sondado o Falcão para ser o homem dele aqui. Trabalharia junto com o Ramon Falcão, que hoje ele é gestor, né, no Santos. O Paulo Roberto Falcão, que obviamente é um super ídolo na Itália, deve ser ídolo também do Ancelotti. E seria esse o homem a trabalhar até a ida dele, e que até janeiro nada será falado por causa do contrato nada será assinado por causa do contrato com o Milan. Com a Real Madrid. Com o Real Madrid. Não, isso aí, ó, tá aqui até a matéria, né, que o Kaique tinha me mandado, que tá aqui, ó. Pra CBF o martelo tá batido. Carlo Ancelotti será o treinador da seleção, isso de acordo com o Globoesporte.com. A informação que o Mauro deu ontem também, de que o Ancelotti seguiria era há muito tempo e vai ser o interesse da CBF, e agora está dizendo que bancou. Que o Real Madrid, segundo a entidade, já está ciente de todos os passos, inclusive. A matéria diz: para a CBF, o martelo está batido. Carlo Ancelotti será o treinador da seleção a partir de 2024. Esse foi o desfecho dos 2 encontros que o italiano e o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, tiveram na Espanha semana passada. Legalmente, ele não pode assinar nenhum contrato até janeiro, 6 meses antes do fim de seu vínculo com o Real Madrid. Mas a entidade entende já ter garantias do negócio. Uma delas é que Ancelotti vai indicar alguém na Europa para fazer a transição na seleção até sua chegada. Esse profissional vai dividir a tarefa com Ramon Menezes, que será responsável por acompanhar os jogadores que atuam no Brasil. O Real Madrid, segundo a entidade, já está ciente de todos os passos. Nem CBF, nem o clube espanhol farão qualquer tipo de anúncio até janeiro. Até lá, teremos apenas informações de bastidores. Uma ideia inicial era que o filho do treinador, Davide Ancelotti, seu assistente no Real Madrid, pudesse assumir antes dele, mas foi descartado porque passaria a mensagem de que o experiente treinador não estará com a cabeça no Real Madrid nessa temporada. Ele virá junto com o pai. Em janeiro, Ancelotti comunicará em um documento ao clube que não tem interesse na cláusula de renovação contratual que ele e o Real poderiam exercer. Por isso, o anúncio da seleção deve ser feito apenas no começo de 2024. Segundo a CBF, o Real Madrid recebeu com naturalidade o desejo do treinador de buscar esse novo desafio. Ou seja, tá cravado o que... isso eu quero falar aqui, tá? Pode até voltar, quero dar o crédito pro Nilson César. O Nilson César foi o cara que trouxe primeiro em toda a imprensa. Nilson César, nosso narrador, comenta aqui no Bate Pronto. Ele foi o primeiro a trazer essa notícia aqui no Bate Pronto. Ele foi o primeiro a falar da possibilidade do Ancelotti ser o treinador da seleção brasileira. E é legal, né, a gente ter aqui na empresa um furo de reportagem tão legal como esse. O Nilson César trouxe quando ninguém falou no nome, tinha falado no nome do Ancelotti. Ele falou: a fonte forte aqui da CBF me disse que a CBF vai pra cima do Ancelotti, é a grande prioridade para ser o treinador. Então, baita furo jornalístico aí do nosso Nilson César. O Mauro também trouxe informações ontem, e é um baita nome, né? A gente ter o Ancelotti como treinador da seleção brasileira, é o maior campeão de Champions League da história como treinador, né, o Flávio? E ganhou todas as principais ligas como treinador. Isso. O nome é discutível, o nome é gigante, é gigantesco, é enorme, baita contratação. Acho que não vai mudar muito o patamar de jogo da seleção brasileira, pelo próprio estilo de trabalhar do Ancelotti e pelo tempo, né, que ele fica com os jogadores. Mas, sem dúvida, é um nome extraordinário, é um cara com uma visão muito grande, um cara que trabalhou com muitos dos jogadores que ele vai dirigir agora com a seleção brasileira. Acerto sensacional. É um nome, não dá para discutir. O cara que discute o Ancelotti é maluco, é maluco. Agora, não acho que a seleção vai sair voando, não. Ela vai estar mais ou menos no mesmo patamar que tinha, com um treinador mais rodado, com mais casca. É por aí.
Mauro César Pereira, essa situação do Ancelotti, né? Você já dizia ontem, não tem treinador no Brasil com esse nível para ser o treinador da seleção brasileira. Hoje, você acha que o Ancelotti está no nível para ser top o quê do mundo como treinador? Porque acabam de confirmar que vai ser o treinador da seleção brasileira. Estão dizendo aí que para a CBF o martelo está batido. É diferente. Isso já falamos aí vários dias, não tem novidade nenhuma, todo respeito. Você acha que não é o acerto? O texto fala o quê? Para a CBF o martelo... Para a CBF sim, mas não tem só a CBF. Não, mas disse que o Ancelotti já combinou com o Real que não vai acionar a cláusula. Vamos aguardar para ver isso aí. Por exemplo, se contratar o Falcão, aí já seria um passo adiante. Vamos com calma. Então você acha que para a CBF está batida há muito tempo. Ela está falando isso essa semana. Não tem plano B. Para a CBF só tem um cara. E ela quer o Ancelotti e ela está próxima dele. Agora tem o Real Madrid no meio. Vamos ver. Essa parte aqui, Mauro. Essa parte aqui, ó. Em janeiro, Ancelotti comunicará em um documento ao Real Madrid que não tem interesse na cláusula de renovação. Vamos ver como é que o Real Madrid vai reagir. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela nessa hora. Uma coisa é a CBF falar que... Isso aí a gente já sabe, estamos falando isso aqui há dias. A questão é o Real Madrid. Ontem até eu falei para vocês aqui. O grande entrave ainda aí, o entrave que é o Real Madrid. Uma coisa é a CBF dizendo que o Real Madrid topou. Outra é o Real Madrid falar que topou. A gente vai ver agora, olha só. A gente vai ver agora... Não, eu entendo. Só que o título da matéria é o seguinte. CBF define. Sim. Não. Mas olha, Carlo Ancelotti será o técnico da seleção a partir de 2024. Mas não depende dela só, depende de outras partes. Mas eu acho que se o Real depende não soubesse, ele não definir que ele ia ser o treinador dele, poderia falar, defino. Ele é o nosso principal. Quem está dizendo isso aí é o Globo Esporte. Sim. O Globo Esporte não é a Bíblia. Sim, mas é por isso que eu estou te falando. Aliás, é impressionante como a imprensa brasileira, tudo que sai no Globo Esporte é tratado como Bíblia, gente. Não, Mauro, eu sou o maior crítico. Calma, não falando que é você. Falando em geral. Sim. Eu trabalhei em lugares onde o repórter da casa dava notícia, o cara não dava nem crédito. Quando saía no Globo Esporte, o cara mandava colocar na pauta do programa. É impressionante, uma anta lá. É impressionante. A anta fazia isso. O repórter dele apurava a notícia. Aí depois saía no Globo Esporte. Aí o cara botava na pauta do programa. Peraí, cara, mas o colega nosso já deu isso aqui há 2 dias. Sabe? Não valorizava o próprio companheiro. O que eu acho é o seguinte. O que a matéria diz aí é que a CBF definiu. Isso a gente já sabe. Só que o grande não sei se é tão grande assim hoje, depende. A questão hoje é o Real Madrid. Estamos falando do Real Madrid. O Real Madrid, nesse momento, ele está sendo transformado em barriga de aluguel da CBF. Olha, deixa meu técnico aí um ano aqui, daqui a pouco ele vem para cá. Ele termina aí essa formalidade contratual. A gente não sabe como isso vai repercutir. E quando vai repercutir, é o Florentino, é a torcida, a imprensa espanhola, como a imprensa espanhola vai reagir. Isso vai começar a pipocar na hora que a coisa for comunicada. Nós não sabemos, o Ancelotti ele tem que contornar essa situação. Não creio que ele queira sair de lá brigado e tal. Então, existe um ponto que eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela. Não estou dizendo que não vai ter acordo, que o Real Madrid não vai aceitar, vai declarar guerra à CBF, nada disso. Mas acho que ainda existe aí um problema, e foi até a informação que me passaram ontem. A questão agora é o Real Madrid. A preocupação da CBF é o Real Madrid. É o Real Madrid não encrencar. Beleza, tudo bem e tal, o Ancelotti tem grandes serviços prestados, é natural que ele queira seguir esse ciclo, temos certeza que vai fazer um grande trabalho esse ano, não vai tirar ninguém nosso aqui para levar para a CBF, tipo, tira meu filho aqui, bota para ficar lá treinando a seleção. Não, aqui você não desfalca ninguém. Tem que ter certos cuidados, eu acho que nós temos que ter cuidado com isso. A CBF vai bater o martelo há muito tempo, isso aí não é novidade, já sabemos disso. A questão não é essa, a questão é, tem o Real Madrid. O Real Madrid não se pronunciou, não se manifestou até agora. E eles dizem que não vai se manifestar, né? Até janeiro. Nem a CBF, nem o Real Madrid. Porque o Real Madrid não tem o que falar. Mas o Ancelotti vai ter que chegar uma hora e vai ter que procurar o Florentino Pérez, né? Ele está de férias, está viajando, ele vai ter que sentar lá frente a frente do presidente e falar, presidente, eu estou acertando com a CBF a partir do ano que vem, assim. Tudo bem, tudo perfeito, nenhum problema, tá ok. Por exemplo, quando o Guardiola foi contratado pelo Bayern, Jupp Heynckes era o técnico. Isso vazou. Os alemães tentaram esconder, mas vazou. E aí foi anunciado, o Guardiola está acertando, não teve como negar. Não, realmente é o técnico. E o Heynckes seguiu e ganhou lá os títulos da tríplice coroa com o time alemão. Isso gerou até uma, o cara vai ganhar, vai embora e tal, vai sair. Já estava definido. E o Guardiola foi para lá e trabalhou lá esse tempo todo, coisa e tal. Essas coisas não dá para fazer assim. Você vai ter que ser acertado de uma forma muito clara. Então, acho que o que eu acho que requer cautela nesse momento é esse personagem importante nesse triângulo amoroso aí. Que é o Florentino Pérez. Que é o Real Madrid. Porque estamos falando de um clube muito grande. Existe orgulho, tem todo um contexto, entendeu? Tem todo um contexto aí. É um cara dizendo, não, a partir do outro ano,
podem receber bem, ele pode conduzir isso de uma forma política muito, muito hábil, o Ancelotti, e pode o pessoal não gostar. E aí o que eu penso é o seguinte, as reações aqui no Brasil já começaram, né? Ferozes até. Não, que absurdo, não pode a seleção brasileira esperar um ano, tem isso. Como serão as reações lá na Espanha? Da imprensa espanhola, dos torcedores do Madrid. Porque tem um orgulho no meio aí, vem cá, a gente vai ficar aqui um ano, o técnico vai embora, vai trabalhar aqui, ou eles vão aceitar? Eu acredito que uns aceitem, achei normal, outros não. E como é que isso repercute dentro do ambiente do clube? Então, tem ainda um ponto, acho que ia ser superado. E ontem a pessoa com quem eu conversei falou, olha, esse é o problema, é isso que preocupa agora, é o Real Madrid. O Real Madrid não encrencar. Porque se o Real Madrid encrencar, eles têm medo de a coisa começar a embaçar. Com o Ancelotti está super bem encaminhado. Essa é a informação que eu tive ontem. E eu acho que a informação do Globo Esporte está na mesma direção. A questão é só o tratamento que está sendo dado. Para a CBF está batido. Sim, tá. Isso aí a gente já sabe. Eu acho que a grande novidade, não sei se para você, é essa aqui. Que em janeiro o Ancelotti comunicará em um documento ao clube, ao Real Madrid, que não tem interesse na cláusula de renovação contratual que ele e o Real poderiam exercer. A gente está em que mês? Junho. Junho. Aí diz aqui... Alguém acha que o Florentino Pérez vai ficar esperando essa carta em janeiro sem chamar o cara para conversar? Você ficaria? Vamos imaginar que o Ancelotti está voando com o Real Madrid. Você sabe que o cara vai embora. Ele vai ter que conversar com o Florentino assim que ele voltar para a Espanha. Não, mas então, isso que eu acho, será que ele já não... Porque pela matéria já teria tido essa conversa, porque tá aqui, ó. Segundo a CBF, o Real Madrid recebeu com naturalidade o desejo do treinador de buscar esse novo desafio. Vamos ver. Acho que esse é o ponto. Acho que é aí que a coisa ainda merece atenção e cuidado e cautela, minha opinião. Você acha que não pode ser batido o martelo, como disse aqui? CBF, eu sei que tem, CBF define, mas tá aqui, define que Carlo Ancelotti será o técnico da seleção. Será o técnico. A CBF está bancando o que ele vai ser. Só que o Real Madrid pode calar a boca da CBF. Sim, esse que eu acho que é o ponto que nós temos que ter cuidado para tratar a informação com cuidado. Por quê? Que a CBF e o Ancelotti estão próximos, a gente já sabe. Que a CBF não tem nenhuma dúvida que é ele que tem que ser o técnico, tudo bem. Que a CBF, na semana passada, admitia a possibilidade de ele esperá-lo por um ano, agora já tudo bem, espera e acabou. Tudo isso já avançou nos últimos dias. Agora, a questão, existe o Real Madrid no meio. E eu acho que aí existem pontos que a gente tem que pensar em ter cuidado, porque a gente não sabe de que maneira isso vai repercutir. Na imprensa espanhola saem notinhas por enquanto. Mas no momento que isso for colocado como algo já oficial, vai ter uma repercussão lá. A gente não sabe qual vai ser. Entendeu? Então acho que o Ancelotti está aí com um pepino na mão também. Ele vai ter que ser muito hábil para costurar esse acordo triangular de uma maneira que não vai ferir suscetibilidades. O Real Madrid é cheio de frufru. É isso que eu estou dizendo. É um time enjoado pra caramba. O Real Madrid mandou o Fábio Capello embora campeão. Olha, não gostamos do seu estilo de jogo, rua. E mandou o Fábio Capello embora, foi campeão espanhol. Aliás, tem uma loucura, queriam o quê com o Fábio Capello? O estilo do Fábio Capello todo mundo sabia qual era. Mas contrataram, não gostaram e mandaram embora. O Real Madrid tem essas peculiaridades. Então, a gente não sabe como vai ser a reação coletiva. Isso que a torcida, a imprensa. E o detalhe, né? Agora nós estamos num período que não tem notícia, né? É mercado, né? Mercado. Que foi aquela notícia jogo, do Hendrick querendo cavar a notícia. Exato. Daqui a pouco vai ter o marca com o editorial. Não sei o que, pode, não pode, deve, não deve. Então, acho que tem aí uma parte que o Madrid começar mal o Campeonato Espanhol, começar mal a Champions. Está com a cabeça na seleção brasileira. Então, existem essas coisas que, evidentemente, têm repercussão. Então, acho que por isso tem que ter uma certa cautela. Eu acho que agora o Ancelotti vai ter que ter uma grande habilidade de negociador para chegar no Real Madrid e mostrar isso. Olha, eu estou aqui. Seleção só do ano que vem. Estou colocando aqui o fulano de tal, vou fazer lá um trabalho. E o Real Madrid acreditar nele. Como ele tem muita moral no clube, muita história no clube, eu acho que isso é perfeitamente possível. Mas ainda acho que existe uma negociação aí. Porque o Real Madrid está quietinho, só esperando. E vendo as notícias que estão vindo mais da imprensa brasileira. Eles chamam a VDD. Mas vai ter que conversar. Não dá para chegar em janeiro. Ele segue trabalhando, o mundo inteiro sabe que ele vai para a seleção. Aí o Florentino fica lá no gabinete dele olhando, assim, vendo a paisagem. Não bate com o perfil do Real Madrid. Né? Aí chega em janeiro, olha, tá aqui, olha, eu não vou renovar. Sim, claro. Não, isso não é assim. Gente, não sejamos ingênuos. Você tem que ter uma conversa agora. Agora que eu falo no momento que ele voltar, ele vai ter que procurar e falar, olha, eu tenho mais um ano, eu tenho essa proposta da seleção, o senhor já deve saber e tal, tá noticiado pela imprensa, e eu estou aceitando. Eu quero esse desafio, eu quero treinar o Brasil numa Copa do Mundo. São 2 anos até a Copa, eu acho que eu posso fazer um bom trabalho, acho que já dei minha contribuição ao clube, tem esse último ano, quero ganhar tudo, tá fazendo planejamento de contratações, vou cumprir profissionalmente aqui tudo. Chegou num acordo e tudo, convenceu o Florentino, aí não tem imprensa, não tem torcida, não tem ninguém. Se convenceu o homem, tá tudo certo. Mas ele vai ter que chegar a uma boa conversa, acho eu.
E isso era o que ontem preocupava a CBF ainda, o Real Madrid. Tipo, o Real Madrid não botar obstáculo, não colocar obstáculo. Eu acho que vai sair o negócio. Só acho que tem que ter um pouco de cautela nesse momento, porque ainda existe esse personagem que é muito importante nessa composição. Bruno. O Real Madrid é um time assim que tem essa coisa, somos os maiores do mundo, aqui é a instituição mais importante do futebol, pode ferir egos sim, então vai ter que ter essa habilidade. O Ancelotti é um técnico, uma ótima escolha para a CBF, é um dos grandes técnicos do mundo. A CBF, o Brasil terá um grande técnico. Como eu já falei aqui, eu acho que aí a questão também da nossa parte aqui, de imprensa, torcida, quem acompanha a seleção brasileira, uma questão de dosar algumas expectativas. Ele é um nome gigantesco, é um cara totalmente capaz de fazer um ótimo trabalho em qualquer lugar, em qualquer time, em qualquer seleção, ele já mostrou isso na carreira dele. Mas assim, o que eu digo de dosar expectativas o Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, não é uma garantia de que o Brasil será campeão do mundo em 2026. É claro que você ter um ótimo técnico uma coisa boa que você pode fazer pensando em fazer uma ótima Copa, escolher um ótimo técnico, ter ótimos jogadores, uma boa preparação. Você tem que fazer o máximo possível para chegar da melhor maneira para competir. Mas ainda mais nesse formato de competição que o acaso está muito presente, você às vezes faz tudo certo e perde. E às vezes faz um monte de coisa errada e ganha, porque é uma competição de um mês com um monte de jogo acumulado. Então ele não é uma garantia. Ele é um ótimo passo. Se eu pudesse escolher um técnico e quer o Ancelotti? Claro que eu quero o Ancelotti. Mas, assim, às vezes eu acho que quando vem um nome desse tamanho, gera uma expectativa. Não, se o cara é o Ancelotti, o Brasil é o maior do mundo ainda, essa coisa aí, é que quando o Brasil perde é sempre, porque o outro fez não sei o quê, porque esse pipocou, porque o outro... Então, o Brasil é uma seleção forte como várias outras. Ele pode perder com o Ancelotti no banco um jogo no detalhe para uma seleção do mesmo nível que ele. Então, assim, é só questão de dosar expectativas. Ter um nome como ele no banco é ótimo, mas não te garante um título em 2026. E aqui a avaliação vai ser, se não ganhou, vai ser um fracasso. Se ganhou, é um sucesso. E no futebol apresentado, também tem que saber como o Ancelotti gosta de ver um time dele. São times bem organizados, times fortes, times consistentes que perdem pouco, ele gosta de boas defesas. Não acho que é um técnico retranqueiro, acho que é errado dizer isso. Teve vários times do Ancelotti que atacavam, que faziam gols, mas ele não é aquele técnico extremamente criativo, revolucionário, como é o Pep Guardiola, por exemplo. Ele é um técnico que faz pequenos ajustes nos seus times. O que é bom, ele é excelente. Então é só essa coisa, né? Expectativas. Estão esperando um futebol mágico? Não vai ter, nunca foi o perfil do Ancelotti. E essa coisa, o Ancelotti não é uma garantia de título, né? Não é automático. Chegou o Ancelotti, é hexa. E isso pode muito bem acontecer no imaginário de muita gente. Agora, você concorda com seu pai quando ele diz não acho que vai mudar muito o futebol da seleção brasileira? A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Porque ele diz que o estilo é parecido com o do Tite. Inclusive que o Tite se inspira muito no Ancelotti, que é o treinador no qual ele mais se inspirou. Isso mesmo. E agora, é um outro nível de treinador, mas realmente não é o estilo de treinador para fazer o Brasil jogar de forma bonita, como a gente sempre fala. Porque eu já vi o Ancelotti fazer, inclusive esse Real Madrid já jogou muito bem com o Ancelotti sendo treinador. Sim, os times jogam bem. Como assim? Até a comparação foi com o Tite. O Corinthians de 2015 era um time que jogava muito bem. E a seleção jogou bem com ele em vários momentos. Mas assim, o que eu digo, se esperam assim, o Manchester City do Guardiola, não vai ser. Além de todas as questões de não ter o dia a dia, de não ter o tempo para treinar, que tem um técnico de clube, a cabeça dele é outra, não é? Se vem o Guardiola, eu acho que é justo que você espere assim um futebol em outro, assim, de outra maneira, de outro nível. O Ancelotti não é exatamente isso, né? O Ancelotti é um cara que é um ótimo treinador, é um cara que é um ótimo gestor de grupos também e que monta boas equipes organizadas, equipes que podem trabalhar com a bola. Mas mesmo vou pegar um sucesso dele, Real Madrid do ano passado, campeão da Champions League. Para mim, o Real Madrid jogou menos que os seus 4 adversários no mata-mata. O Paris Saint-Germain, o Chelsea, o City e o Liverpool. Ganhou, o que mostra que ele pegou 4 adversários que conseguiram jogar mais que ele. O time dele resistiu também, claro, por méritos dele, e venceu. E ele sabe muito bem potencializar os talentos. O Vini Júnior é um cara que gosta de ter espaço para arrancar no mano a mano. Ele não pensa 2 vezes. Então vamos esperar um pouquinho aqui atrás, deixar o campo mais largo lá na frente, meter bola longa para o moleque correr e ir para dentro dos caras.
Ele não é aquele cara que vai, por exemplo, fazer questão de ficar muito tempo com a bola no pé. Se ele pegar um jogo, sei lá, Equador em Quito, nossa, tá ruim aqui, a gente não tá conseguindo jogar, os caras estão pressionando, tem altitude. Ele não pensa duas vezes, não, vamos ficar aqui atrás, dar a bola para eles, vamos defender e jogar em velocidade. Ele pode fazer isso eventualmente, não é que ele vai fazer isso todo jogo. Mas ele não é aquele treinador que vai priorizar. Não, eu quero mostrar um futebol maneiro. Ele quer mostrar um bom futebol. Como o Mauro falou, o bonito é subjetivo. Mas eu acho que na cabeça da maioria das pessoas, o bonito é, sei lá, o Barcelona do Guardiola, é o Manchester City. Isso não vai ser. É um outro tipo de cabeça que o Ancelotti tem em relação a perfil de time de futebol. Flávio, eu concordo com o Bruno. Eu acho que dá pro Brasil melhorar muito o futebol com o Ancelotti, até pelo cara vitorioso que é, até pela relação que ele tem já com alguns brasileiros que estão lá no Real Madrid. A gente tem o Vinícius Júnior como um dos principais jogadores da seleção brasileira. Rodrigo, também chegando forte. Tem Militão, que é um cara que vai ser base da seleção brasileira, que o Thiago Silva não vai mais disputar uma Copa do Mundo. Dá pra seleção evoluir muito com o Ancelotti. Não, ele vai colocar as coisas, vai ajeitar as coisas. Eu quero dizer que não vai ser um time que vai voar, sabe? Não vai ser o Guardiola, não vai ser o Rino Smith, nada. Vai ser um time organizado, um time que vai jogar um bom futebol, ele vai tirar o máximo de cada jogador. É isso, sabe? Nós não vamos ver um futebol, nossa, você vai olhar o time do Tite e o time do Ancelotti. Vai ser muito parecido. Vai ter muita dificuldade para a gente identificar qual é qual. Se você mostrar os vídeos, esse vídeo é desse, esse vídeo é daquele, vai ser muito difícil você descobrir qual é qual. Não acho que vai ter uma mudança assim. Você vai olhar, olha e diz, nossa, que coisa impressionante. Não acredito que acontecerá isso. Ó, não acredito. A gente tá voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 3 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, você já tinha falado sobre isso ontem, né? É pra você o melhor treinador pra seleção brasileira. E o que esperar do futebol da seleção brasileira com o Ancelotti? Porque a gente sempre fala, treinador de seleção é difícil, não tem dia a dia, treina pouco. Mas todas as seleções são assim. É equiparado, é um trabalho igual. Você acha que o futebol do Brasil evolui muito com o Ancelotti? Eu não acho que vai ter, assim, digamos, nada revolucionário, concordo com o Flávio. Acho que vai ser alguma coisa mais ou menos dentro daquilo que é possível fazer como uma seleção, né? Você vê que a seleção da Argentina foi se ajustando durante a Copa do Mundo, muitas trocas de jogo após jogo, que o Scaloni realizou com sucesso. Na outra Copa, o Deschamps definiu o modelo, a forma de jogar da França durante a Copa. Time de muita velocidade, explorando toda a força e a rapidez do Mbappé, e deu certo. Na Copa de 2002, o Brasil teve mudanças no time durante a Copa, só se definiu de fato como seria a equipe durante a Copa do Mundo. Em 94 também, começa com uma formação, ela muda. A Copa do Mundo é isso, é um torneio de um mês. Agora, é um técnico que tem experiência, é um técnico que tem muita vivência internacional, conhece os grandes embates, está acostumado a eles, a ganhar e perder, né? Grandes jogos decisivos. Então, assim, é um técnico com muito tamanho para lidar com qualquer tipo de estrela e jogador. Então, é um nome muito, muito importante. É uma tacada muito, muito pesada e merecedora de aplausos aí da CBF. É difícil aplaudir a CBF, né? Mas, nesse caso, ela fechando e trazendo para o comando da seleção o Carlo Ancelotti, mesmo sendo daqui a um ano, eu acho algo realmente impressionante, assim, surpreendente e muito positivo. Porque sai aí do marasmo, do lugar comum e vai buscar um cara grande, entendeu? Um cara grande. Não dá para trazer um Guardiola, isso é impossível. Quem é o outro cara aí? Você olha, vai ter 2, 3. Um deles é o Ancelotti. É você. E o cara topa? Pô, sensacional. Bom, então tem essa situação do Ancelotti na seleção brasileira, né? Que é bancado pela CBF, que vai ser o novo treinador da seleção brasileira. E aí, o que a gente fala sempre, vale a pena esperar? Eu digo, claro que vale. Porque o que mais vai ter vai ser jogo migué. Vai ser aquele jogo contra seleções pífias, como diz Mauro César Pereira, vai ser amistoso, vai ser eliminatórias. É óbvio que o Brasil já está na Copa. O Brasil não precisa de um treinador para se classificar para a Copa do Mundo. A gente viu o que aconteceu com o Tite, se classificou para as duas, passou vergonha nas duas. Perdeu para a Croácia e perdeu para a Bélgica. Não jogou bem em nenhuma das duas. Então vale, para mim vale esperar o Ancelotti. E jogo a pergunta para a mesa. Lembrando, jogos do Brasil até o Ancelotti chegar. 2023, Bolívia e Peru, entre os dias 4 e 12 de setembro. Venezuela e Uruguai,
entre 9 e 17 de outubro. Colômbia e Argentina, entre 13 e 21 de novembro. No próximo ano, a seleção tem 4 amistosos confirmados. 2 em março, entre eles contra a Espanha, e 2 em junho, mês em que também acontece a Copa América de 2024, com abertura prevista para o dia 14, Bruno Prado. Sim, mesmo que o Brasil não estiver muito bem nas eliminatórias, e pode acontecer, acho que até as últimas eliminatórias foram algo meio anormal, são 6 vagas e mais uma, né? Então é impossível ficar fora. E como eu falei, a avaliação vai ser pela Copa. Então, ok, e é um grande técnico, um técnico de alto nível, então eu não vejo problema de esperar uma sequência que tem Uruguai, Argentina, Colômbia. Pode se enrolar aí, mas daqui a pouco recupera, pode voltar ali, ficar entre os classificados, óbvio que vai estar. Então, ele vai ter um tempo para preparar um time até a Copa, e na Copa, como o Mauro falou, é verdade, é uma coisa muito específica. Assim, é muito... Quando eu digo que eu acho que a Copa ela tem muito do aleatório, eu não estou menosprezando quem ganha ou minimizando quem perde, é porque é muito do aleatório mesmo. Tem, assim, detalhes. Às vezes uma mudança que você testa uma coisa, isso aqui não deu, vou testar outra, deu, encaixa. Às vezes você nem espera, até você se surpreende com o encaixe. Aí tem o jogo, aí vai para os pênaltis. Pênalti pode dar qualquer coisa. É um jogo que a final mesmo, a final. Para mim, o melhor momento da Argentina na Copa campeã foi a final até tomar o primeiro gol da França. Acho que foi o único momento que ela teve um domínio total sobre um adversário fortíssimo. A Argentina, até tomar o primeiro gol, e aí o jogo virou uma loucura do nada. Ela era muito dominante contra a França, uma atuação fantástica da Argentina contra a França, dominando totalmente o adversário, metendo vantagem 2-0. Parecia um jogo totalmente definido, porque a Argentina jogou muito melhor que a França até ali. Aí um gol, o jogo virou aquela loucura toda, um caos total, que ali eu acho que até já não tinha mais controle nem do Scaloni nem do Deschamps. Vai fazer o quê? Virou uma loucura. Um jogo que até então a Argentina dominava e merecidamente era campeã, e parecia que seria campeã tranquila, com uma atuação em que ela foi muito superior a um adversário que ela nem era superior no papel, mas na bola ela foi. Só que aí, de repente, em 2 minutos, virou tudo de ponta cabeça. No final acabou vencendo, mas e se perde? Ia apagar todo aquele jogo que a Argentina fez brilhante? Provavelmente sim, mas a Copa tem disso. Então, eu acho que até por esse caráter assim, de maluco da Copa do Mundo, essa maneira da Copa do Mundo meio maluca, dá para esperar o cara e deixar ele trabalhar, porque o que vai contar vai ser aquele momento final mesmo. Falei aqui com uma fonte CBFiana agora, ele me deu a seguinte informação: não mudou nada de ontem para hoje. É tudo igual. É uma maneira como a notícia é tratada. Não está errada a notícia, mas não tem nenhuma grande novidade. A novidade, gente, será o seguinte: no momento em que o Real Madrid falar, não, tudo bem, beleza, já conversamos aqui, não sei se o Real Madrid vai dar uma nota oficial, se em algum momento o Florentino vai falar, ou se vai vazar pela imprensa espanhola, não, o Real Madrid está tudo certo, beleza, ninguém liga, ninguém está zangado, não tem ciúme, não tem mimimi, vamos em frente. Esse é o único ponto. É o único ponto que ainda falta para que a CBF possa até anunciar oficialmente, que ela não pode, até fere a legislação, né? Você ficar assediando quem está empregado, não pode fazer isso. Então, no momento que se chegar num acordo triangular, Real Madrid concordou, tudo certo, o Ancelotti vai ter que assinar um documento, ele vai assinar, evidentemente, um documento. Não vai ser de boca, assume ano que vem aqui, parceiro, beleza, não. Vai ter que assinar um documento que a partir do dia X de julho, sei lá, 1º de julho, digamos, do ano que vem, ele vai assumir a seleção brasileira, vai ter todo um contrato amarrado. A CBF não vai fazer isso de orelhada, de boca, né? Vai ser uma coisa definida. Até porque ele já vai ter que, indiretamente, ter uma interferência junto à seleção brasileira. Ele vai ter que colocar alguém dele, da confiança dele, para tocar esse barco. Quando se especula, o Falcão, tem que ver o que ele acha do Falcão. Não tem sentido você botar alguém totalmente desconectado dele. Então, parece que seria segundo essa matéria, coisa do Ancelotti. Exato. Porque gosta dele, amigo dele, exato, é um dos ídolos dele e tal. Exato. Seria da parte dele. Agora, ao mesmo tempo, ele não deve ter a menor ideia do que o Falcão é como técnico, né? Porque até hoje o Falcão nunca foi nada como técnico, né? É isso. E quando foi mal. Foi mal. E quando foi mal. Seria um coordenador, teria que ver o trabalho dele. Como é que vai fazer isso aí? Porque assim, eu acho também que tem que ter um certo cuidado nesse período para evitar a exposição, né? Assim, não fica uma bagunça, uma coisa anárquica. Tem que ter alguém comandando nesse período. Alguém tem que estar lá fazendo o trabalho. E tem que encontrar essa pessoa, seja alguém indicado por ele, seja alguém aqui do Brasil, não importa. Para não ficar uma anarquia, e todo mundo esperando o cara chegar e botar a casa em ordem. Até para encontrar as coisas mais ou menos definidas, né? Eu acho que é importante ser alguém da confiança dele, porque quando essa pessoa chegar, o grupo de convocados não vai se alterar radicalmente. Pelo contrário, ele vai ser mais ou menos o mesmo. Então, na primeira convocação, digamos, o Ancelotti faz a primeira convocação dele lá no segundo semestre do ano que vem. Durante todo esse período de um ano, várias convocações acontecerão.
E os jogadores, você tem comportamento em campo, no treinamento, na concentração, como é que reage, como é que assimila certas orientações. E isso vai ser importante para ele, ter uma base de como a coisa se desenvolve. Então não pode ficar solto, né? Eu acho que deixar o Ramon é um absurdo, não tem o menor cabimento. Deixar o Ramon ali, o Ramon não está preparado para esse desafio. Tem que ser alguém que tenha condições. Isso também não é uma coisa muito simples, né? Encontrar essa pessoa. O Falcão tem experiência, nome, peso, mas como técnico nunca conseguiu se firmar. Então quem vai fazer esse trabalho de campo tem que se pensar nisso também. Eu imagino, obviamente, que ele já está maquinando isso na cabeça dele para poder chegar num formato. Agora, a grande questão agora é essa. É o Real Madrid fala, olha, tá tudo certo, beleza, não tem problema. Agora, eu imagino que vai ter muita gente lá na Espanha subindo nas tamancas, né? Como aqui já estão subindo. Eu também acho. Aqui você chegou a falar de xenofobia, né, muito Mauro? enjoado. É lógico. Por que fica esse negócio? Por que não pode ser um brasileiro? Por que é um estrangeiro? Por que não é um estrangeiro, gente? Porque é o melhor, pô. Qual o problema do estrangeiro? Que diabo, que problema é o estrangeiro? Nunca vi ninguém reclamar de brasileiro dirigindo lá, né? Ora bolas. Quando o Felipão estava em Portugal, achava lindo. Achava legal. Sabe, os técnicos brasileiros invadiram, em dado momento, o Oriente Médio, o Japão, a China. E não vê ninguém protestando aqui. Quer dizer, pô, que bobagem, é uma coisa tão rasa. Né? E já começou esse negócio. Que a seleção pentacampeã do mundo não pode ficar um ano esperando. Por que não pode? O que vai acontecer nesse ano de tão relevante? É só não deixar a casa desarrumada, que eu falei, pode ser uma anarquia, uma bagunça, né? Não tem ninguém comandando, não, isso não. Mas não vejo problema nenhum. Serão ainda 2 anos. 2 anos eu acho que dá muito tempo para ele conhecer os jogadores, definir uma série de questões, definir... Aliás, o grupo de convocados para uma Copa do Mundo, gente, ele se define em cima da Copa. Tanto que sempre a expectativa para a última convocação, né? Sempre algumas dúvidas existem. Quanta coisa vai acontecer em 2 anos? Nossa Senhora, quantos jogos ele vai ver, quantos treinos ele vai dar, quantos jogos vai ganhar e vai perder. Vai acontecer um monte de coisa. Esses jogos mequetrefes aí da Sul-Americana, da eliminatória, mas vai ter. E ele vai ter muito tempo para isso. Isso não é problema, esperar 1 ano. O importante é a Copa do Mundo, né, Mauro? Essa é a verdade. Por exemplo, o importante é a Copa. A indignação por esperar 1 ano, ela existe de alguns segmentos, né? Mas não houve indignação quando o Dunga foi colocado na seleção brasileira. Sem nunca ter sido técnico. Quando o Falcão foi colocado em 90, sem nunca ter sido técnico. E quando o Dunga voltou. O Dunga voltou, gente. Aí não teve essa indignação toda. Aí porque o cara é italiano, não pode? Qual o problema dele ser italiano? Tem que esperar 1 ano. Qual o problema? É melhor esperar 1 ano do que ficar 1 ano com um técnico que não vai funcionar, daqui 1 ano mandar embora e ficar correndo atrás igual maluco atrás do outro. Que pode acontecer, né? Já aconteceu. Com o Dunga foi assim. O Dunga deixou o Brasil fora da zona de classificação da Copa do Mundo, o Tite assumiu e classificou o Brasil para a Copa. O Brasil estava fora do grupo do 6º lugar. Nem na repescagem o Brasil estava entrando. Olha aqui, como é que conseguir? É uma proeza, né? Não é fácil conseguir. O Tite vai para o Equador e ganha 3-0 do Equador. Aquele jogo, o Brasil foi embora e conseguiu a classificação com sobras em primeiro lugar. Mas estava correndo risco. E a Argentina também quase não se classificou naquela Copa, né? O Messi classificou no jogo do Equador também na última rodada. O Messi classifica a Argentina ali. Estavam dando adeus. Não sei como também consegue. O Sampaoli. O Sampaoli. Exatamente. Pegou faltando 4 jogos. 4 jogos, né? Senti uma certa maldade nessa lembrança. Não, mas ele pegou 4 jogos só. Aí depois virou uma bagunça aquilo, mas ele pegou 4 jogos. Pegou do Bausa. Sim. Bausa terrível. Pegou do Não, Bausa. mas tem isso, né? A gente já vou chamar, Caiquinho, só para complementar, porque tem essa situação que o Mauro falou, que é uma palhaçada mesmo. Tem que ser um brasileiro. Um estrangeiro. Por que tem que ser um brasileiro? Por quê? Se o treinador melhor para a seleção brasileira é um gringo, diante de tantas vergonhas que o Brasil passou recentemente, teve o 7-1 em 2014. Maior vergonha que uma seleção já passou, eu acho que na história do futebol. É a maior vergonha da história do esporte, para mim. Sim. Do esporte. Do esporte? Total. Procura a maior. Não, sério. Procura. Estamos falando o seguinte, a modalidade, o futebol é o esporte rei, né? É o maior esporte do mundo. É o mais popular do mundo. É o maior esporte do mundo, é o futebol. Então você está falando do futebol, já é o maior esporte. Aí você fala assim, mundial, é o mundial daquela modalidade. O país sede é o mais vezes campeão. Ele tem a ambição de ganhar de novo o título, obviamente. Ele joga em casa. E ele toma de 7-1. Assim, 7-1 fora o baile, assim, com a piedade dos alemães. Os alemães ficaram com pena. Poderia ter sido 10. Assim, no que não foi 7-1, expulsaram o goleiro, o juiz inventou 5 pênaltis. Não. 7-1 com uma enorme facilidade. Assim, era um time profissional, parecia com um time amador.
Aquilo é uma humilhação Fala a suprema. torcida nem para invadir o campo, pelo amor de Deus. Pô. É. Se você é na Argentina, não termina o jogo nunca. Cara, até isso eu falo. Por isso que eu falo negócio de torcida aqui. Pô, jogou 2 Copas, perdeu as 2, pô. E a torcida chorou. Tá chorando. Não pode ter jogo, pô, não pode. 5-0, né? Virou 5, né? Virou 5-0. Pô, não tem segundo tempo, né, 5-0. Aí eles pararam, né? Pô, pelo Só que amor teve alguém que não gostou muito, que se fazer uns golzinhos e meteu mais 2. pelo amor de Deus, tenha dó, pô, tenha paciência. Nossa, aquilo foi demais. Ó, aí teve o 7-1, aí depois perdeu pra Bélgica numa Copa do Mundo. Ah, tá bom, a Bélgica, a geração de ouro, não ganhou nada. Uma geração de ouro que não ganhou nada. Tá bom, eliminou o Brasil. Aí depois a Croácia eliminou o Brasil do jeito que o Brasil jogou. Cara, isso porque eu tô esquecendo de falar dos outros. Porque 2010 eu não achei mico. França em 2006, Holanda em 2010. Mas aquele jogo contra a Holanda eu não achei ruim, não. Eu achei mas até as eliminações, né? França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014, Bélgica em 2018 e agora a seleção croata. São 5 seleções europeias eliminando o Brasil. Eu acho que eliminando o Brasil. Isso não pode ser tratado como mera coincidência. Para mim, isso é uma coisa muito concreta. O Brasil não é eliminado de diferentes maneiras. Nos pênaltis, tomando virada em 2 minutos, tomando vareios e danos, jogando pra caramba em 2006. Tem diferentes eliminações. Contra a Bélgica, no primeiro tempo. Guarda tudo que a gente tem pra falar sobre essa situação, porque a gente precisa ir para um break agora, na rádio e no YouTube da Jovem Pan. Mas a gente volta já já para continuar falando sobre seleção brasileira. Então aguarda um tempinho. A gente vai para um break rápido e voltamos já já. Estamos de volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan. Já já de volta à Rádio Jovem Pan. Pra gente continuar falando sobre esse assunto aí do Ancelotti, né? De volta à rádio, agora na rádio e no YouTube. Mauro, você tava falando, né, sobre a situação aí do Ancelotti, pode complementar. Não, a gente está falando dos fracassos do Brasil, na verdade, né? dos fiascos contra os europeus, né? Então nada melhor que trazer um técnico europeu para ver se para de perder para a seleção europeia, né? Deveria pensar dessa maneira, o pessoal que está reclamando aí de ser um estrangeiro, né? Eu acho assim, que o Brasil, esses jogos que ele perdeu são altamente perdíveis. Sim. Eu não consigo imaginar a seleção brasileira contra a Croácia favoritíssima. Dá pra perder. Contra a Holanda dá pra perder. Contra a Bélgica, achava o time da Bélgica superior ao time do Brasil. O time da Bélgica era bom, mas o time da Bélgica não ganhou nada. Aí ficou falando geração de ouro. O Brasil também não. Mas o Brasil já foi. Já foi. Então, o Pelé não jogou esse jogo. Nem o Garrincha, nem o Didi, nem o Fenômeno. Era igual, era time iguais. Era o time da Grécia, o time da Croácia era mais ou menos igual. Perdeu pra França, ganhou da Holanda. E jogando mal todo. Perdeu pra Alemanha, ganhou da Bélgica. Não, perdeu. Não, o time brasileiro. Perdeu com o Brasil. Perdeu com o Parreira. Mas ele é do mesmo nível dos caras e não ganhou. Felipão e Parreira, perdeu com o Tite outra vez. Aliás, o Tite perdeu 2 e o Parreira perdeu 2, né? Mas acho que perder desses times hoje é normalíssimo. Perderá outras, pode ter certeza disso. Perderá outras. Não é favorito, não chegou. Imagina, não mesmo. O tempo que o Brasil foi bom já faz tempo, mas muito tempo que o Brasil não tem grande seleção. Não é de hoje. Ele é uma das, ele vai chegar com uma das. Como achei esse time da Argentina, ganhou por acidente. Um baita lixo. É que o Messi desequilibrou e tal. Nada demais, não teve nada assim de... Imagina, acho que quem tá um pouquinho acima é a França, o resto é tudo mais ou menos. Ué, a Croácia não ganhou da Holanda agora, na Holanda, ontem perdeu nos pênaltis da Espanha, tudo mais ou menos, não tem nada nessa coisa de Brasil. O Brasil foi ok, tem uma história, no tempo do Pelé, que depois também equilibrou com todo mundo. Bruno. Acho que o vexame foi o 7-1. Assim, isso sim, 7-1 é dose. E das outras, eu acho que a única seleção que o Brasil perdeu que era pior que ele era a da Croácia. Acho que era um jogo que tinha que passar. Teve até chance para isso, não conseguiu. Mas era um adversário que tinha que passar. Os outros acho que eram no mesmo nível. Eu acho a França 2006, no papel o time do Brasil era bom, mas aquele time nunca jogou bem. Holanda e Brasil 2010 acho que era igual. E Brasil e Bélgica 18 também era igual. Croácia e o Brasil era melhor. Ele teria que passar e pegar a Argentina, que aí seria pau a pau, uma semifinal ali e uma eventual final com a França. E 2014, claro, um absurdo. Mas, assim, o ruim é perder todas, né? Você tem que... Você igual tem que ganhar uma ganha uma, perde a outra. Acho que aí tem um pouco também, talvez, de uma pressão de muito tempo sem ganhar e vai ficando cada vez pior. Aí o jogador tem que saber conviver com isso. Então tem alguns fatores. Aí em um outro jogo você fala, o técnico errou aqui, acertou ali.
Mas realmente, assim, diferenças não são muito grandes, não. Acho que tem umas 10 seleções de um patamar muito parecido. Agora, eu acho assim, que esse movimento pela vinda do Carlo Ancelotti, ele tem uma diferença em relação a essas Copas todas. Porque, por exemplo, 2006 era uma bagunça, né? Sim. Aquela história de Vegas e tudo. E o Parreira compactuou com aquilo. O Parreira já era um campeão do mundo, já tinha tamanho para falar assim, ó, aqui não. Ah, os interesses comerciais, não vou participar disso. Que negócio é esse aqui? Torcedor invadia campo no treino, era um auê danado. Acho que ali faltou postura, ele poderia e deveria ter feito alguma coisa, até em defesa do sua própria reputação, né? Aí vem a Copa seguinte, era o Dunga. O Dunga foi uma invenção, né? Até que ele não foi tão mal assim na sua primeira Copa. Se você pensar em relação à segunda passagem, que ele nem chegou ao Mundial, ele nem foi tão mal, não. Mas o Dunga, gente, o Dunga só estava ali porque ele era uma espécie de... o cara que é um sargentão. Como foi uma bagunça em 2006, isso, tem que trazer alguém para comandar. Alguém para organizar. Mais ou menos como acontece nos clubes de futebol, né? Você contrata um técnico que tenha peso para arrumar a casa, porque eles não conseguem arrumar. Aí na Copa seguinte, o Mano Menezes, quando começou a se ajustar, ele foi demitido. Aí colocaram Parreira e Zagallo. Bem, nem precisa de Parreira e Felipão. Eu não precisa nem dizer o que aconteceu. Foi um 7-1. Já teve aquela Copa. Dona Lúcia, né? E a Dona Lúcia em grande estilo. Dona Lúcia, pra nossa, fechar com aquilo chave de foi, ouro. aquilo E foi teve- pior que o 7-1. E teve no tempero da Copa das Confederações, que acabou, que era a Copa da mentira, né? Aquela Copa servia só para iludir os bobos, né? Porque o bobo acreditava. Ele via a Copa das Confederações, achava que o time estava bem antes da Copa, a Espanha veio para cá, não queria nada. Os caras não estavam, ninguém levava aquilo muito a sério. É um torneio de verão. O Brasil ganhou aquela empolgação toda, chegou na Copa do Mundo, aquele desastre. Aí na Copa seguinte, em 2018, o Tite ele entra, durante o processo o Tite entra, né? Ele entra lugar do Dunga. no lugar do Dunga e tudo, aí vai para a Copa do Mundo, né? E aí sim, eles resolvem manter o Tite já meio chamuscado pela derrota para a Bélgica. O Tite já não era mais uma unanimidade, tanto que aí o chefe dele, o chefe entre aspas, mas o coordenador passa a ser o Juninho, não era mais o Edu. Ou seja, o Edu era um cara do Tite, trabalharam juntos no Corinthians. Ele escolheu, ele indicou, inclusive, o Edu na época, né? Isso foi amplamente noticiado. Aí entra o Juninho Paulista, que já mudou um pouco. O Tite do segundo ciclo não tinha, curiosamente, o mesmo prestígio que tinha no primeiro, que ele era praticamente uma unanimidade. Quando se busca o Ancelotti, eu acho que é uma tentativa de realmente colocar alguém pesado para fazer um meio ciclo que pode ser especial.